Sejam bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cantora gospel Cassiane. Antes de começar, eu te peço que deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Cassiane Santana Santos Manhães Guimarães é cantora, empresária, apresentadora, produtora musical, pastora e compositora brasileira de músicas cristãs. Cassiane, que nasceu em 27 de janeiro de 1973, começou a cantar aos 3 anos de idade e gravou seu primeiro disco aos 8 anos. A cantora alcançou destaque nacional ainda jovem, com um disco Sem Palavras. Até a década de 2000, recebeu várias certificações de ouro e platina tripla por seus álbuns. Filha do casal José dos Santos e Castalha dos Santos, Cassiane nasceu em uma família evangélica no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. É membro da Assembleia de Deus desde o nascimento. Uma curiosidade sobre Cassiane é que aos 11 meses de vida teve uma doença que não foi esclarecida. Em uma das crises provocadas pela doença, foi levada ao PS por sua mãe e lá foi declarada sua morte. Cassiane conta o testemunho e diz que Deus restaurou sua vida através da oração de um membro da igreja. Você vai ver agora um trecho de uma entrevista onde ela fala sobre o ocorrido. Tem um testemunho de vida, eu morri, ressuscitei. Quê? É. Como assim, gente? A pessoa morreu, ressuscitou? Quando eu tinha 11 meses de idade, eu tive uma enfermidade que na época, durante os dias que eu fui, foram 12 dias seguidos, com a minha mãe indo comigo no hospital 3, 4 vezes por dia. Porque eu comecei a inchar muito e eu gemia, chorava, mas chegava lá, o médico falava que minha mãe tava com psicose de doença, porque a criança era muito saudável, rosadinha e tal, mas eu tinha 11 meses, então assim, eu tava já andando, e falava algumas palavras, né, mas assim... e os médicos não descobriam. Aí então minha mãe ia primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando chegou no 12º dia, ela estava pela terceira vez no hospital, em um hospital lá no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Era aqueles que davam um númerozinho, número tal. Então, né? E assim, muito difícil. E isso há 40 anos atrás. 40 não, quase 50. 40. E aí, quer dizer, 48 anos atrás. Aí a minha mãe falou pra mim depois, né, quando eu comecei a crescer, que eu fui entender, porque eu ouvia o testemunho, porque ela não estava só. Ela tinha uma menina que andava com ela, porque minha mãe, eu sou a terceira filha. E ela estava grávida da 4ª. Então, ela sempre tinha uma menina que ajudava com bolsa. E essa menina é viva até hoje. Uau. Então, ela é uma testemunha ocular do que aconteceu. Que demais. E aí, quando eu fiquei já adolescente, jovem, eu chamei essa irmã, que é a irmã Regina, pra ela me contar, sem minha mãe estar perto, pra eu ouvir. E assim, é muito real o que aconteceu. E ela começa a contar até hoje e ela chora. Uau. E assim, aí no 12º dia, minha mãe comigo no hospital, ela tentando ser atendida, e a médica... não tava ocupada, sei lá? Não, se negou a atender, porque ela pediu para as mães que deixassem ela passar à frente. Aí ela... Quando ela foi pra ser atendida, a médica, não é o seu número, volta pro seu lugar. E ir comigo. E aí, quando ela conseguiu ser atendida, a médica abriu a manta, me colocou na maca, enfiou o dedo na minha barriga, eu tava muito inchada, e puxou os meus olhos. Aí colocou o estetoscópio pra ouvir. Aí virou pra minha mãe bem friamente e falou, você quer que eu examine um cadáver? Essa criança está morta. Que isso? Foi desse jeito. Gente! E aí, ela sentou, escreveu num atestado de óbito, falando assim, a criança veio a óbito por negligência dos pais, porque não socorreram a tempo. Meu Deus! Só que quando eu cheguei lá e ela tentou ser atendida, eu tava viva. Porque eu chorava na sala de espera, né? Como que ela fala que tava... Então, assim, pensa. Então, foi uma situação bem delicada. Hoje eu penso, porque eu já falo como mãe. Como é que seria eu receber uma notícia dessa, né? Imagina. Então, assim, aí aconteceu uma série de coisas dentro desse hospital. As mães que estavam do lado de fora começaram a se revoltar com a médica. Porque, não, a criança chegou viva, você se negou a atender. E aí aquele bafafá. Aquela coisa terrível. Até que ela mesma falou, a senhora, você tem que descer a 3 andares pra entregar esse papel na sala tal com a criança. Então, a minha mãe que tinha que descer. Então, quando ela foi descer, depois de uma confusão, ela no meio do corredor, ela começou a se sentir mal, porque ela estava grávida. Então, ela se senta no meio do corredor, coloca aquele embrulho
Eu bati aqui. Coloca aquele embrulho do ladinho dela e ela começa a passar mal. E a menina, que hoje é uma senhora, né? A Regina falava assim, irmã Castalha, que é a minha mãe, você tá passando mal, senta aqui, a senhora tá grávida, senta. Aí minha mãe sentou, me colocou do lado e ela começou a chamar uma enfermeira pra socorrer a minha mãe. E eu tô ali, né? E foram passando os minutos. E aí minha mãe, avisa o Del, que é meu pai. Avisa o Del. Aí a menina foi pra procurar um orelhão pra avisar o meu pai, que eu tinha morrido, 15 para as 2 da tarde. Meu Deus! E corre, e ela voltou. Aí, socorre, ela tá grávida. Então aquela confusão ali, ninguém sabia. Até quando minha mãe começou a se sentir melhor, ela falou, onde tá minha filha? E ela tá aqui do seu lado, irmã Castalha, fica tranquila. Aí ela pegou e ela olhou assim pra menina e falou assim, eu não fico aqui mais um minuto. E fugiu do hospital comigo no braço. Caramba! Então assim, eu falei, dá um filme. Dá um filme. Uau! Mas eu fico imaginando tudo que a minha mãe passou naquele momento. Só que aí ela fala assim pra mim, até hoje ela fala, filha, eu saí dali porque foi o sentimento de perda, sabe? A minha filha, a mulher tinha falado que você tinha morrido e eu não queria estar ali naquele lugar. E eu tava grávida de uma outra criança. Então, o meu desejo era fugir dali. E eu fugi. E a menina falou, irmã Castalha, e a Cassiane, a gente tem que entregar ela. Não, eu quero sair daqui, eu quero meu marido. Então ela foi pro meio da rua, pegou o primeiro ônibus que vinha e entrou comigo no ônibus, ela e a menina. Quando andou umas 2 quadras, a menina puxou a sineta do ônibus pro ônibus parar. Minha mãe, o que foi? Ela, não, vamos parar na casa da irmã Janete. Uau! Sabe a Regina, hein? Sabe. A irmã Janete. A irmã Janete era dirigente do círculo de oração da igreja. A irmã do Coque. Sei, a irmã do Coque, do Reteté. Amo! Amo! E assim, a minha mãe desceu, aí ela falou, mas a gente vai fazer o que aqui? E ela morava bem na estrada onde o ônibus passava. Então elas desceram na porta da irmã. Aí era janeiro, 12 de janeiro. A minha mãe falou que um sol muito quente, que eu sou carioca, né? Então um sol muito quente no Rio de Janeiro. Aí a irmã tava varrendo o quintal. Quando ela olhou a minha mãe, ela falou assim... a menina, irmã Janete. Aí a irmãzinha olhou e falou assim, já era uma senhorinha, falou assim, ô Castalha, minha filha, tudo bem? Um calor desse vai matar o neném sem fôlego. Você já tem 3, minha filha, tá esperando a 4ª, vai matar. Desenrola. Aí quando minha mãe falou assim, irmã Janete, aí baixou a cabeça e falou assim, ela morreu 15 para as 2 da tarde. Aí quando ela olhou, a irmãzinha olhou o relógio, já era mais de 5. Já ia dar 5 horas, né? Aí ela falou, entra. Aí abriu o portãozinho e minha mãe entrou com a menina e eu no colo. Aí aquela irmã, com a autoridade de Deus, falou assim pra minha mãe, Castalha, você esqueceu do Deus que nós servimos. Uau. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele é o dono da vida, ele dá, ele tira, ele dá. Aí minha mãe falou assim pra mim, Cássia, eu não fui ali pra ver nada. Não fui pra ver milagre. Eu fui porque eu fui levada. Só que Deus tem seus modos de trabalhar e seus planos de agir, né? E aí ela falou assim, aquela mulher falou isso pra mim, eu olhei pra ela e só chorei. E aí ela pegou um banquinho que tinha no meio do quintal e apoiou você naquele banquinho. Abriu a sua manta e olhou pra mim e falou assim, olha, só um minuto. Foi lá dentro, pegou o óleo da unção e uma colherinha de café. Colocou aquele óleo da unção na colherinha de café, pôs na sua boca e massageou assim a sua garganta. Uau! E você estava literalmente... apagada? Totalmente paralisada e tal. E eu com aquele papel na mão do óbito. E aí ela falou assim, Cássia, muitos podem não crer que Deus fala, mas eu vi. Aí eu falei assim, eu creio, mas ela falou, você tem que crer porque você é prova viva disso. Uau. E aí Deus usou aquela mulher para minha mãe e disse assim, minha filha, minha serva, eis que estou devolvendo a vida a este botão. Cuida bem dele porque ele não é teu, é meu. Amém. Este botão em breve se transformará numa rosa e esta rosa perfumará muitos jardins. E onde ela não puder ir, eu enviarei a voz dela. Uau! Glória a Deus! E a promessa se cumpriu. Então, assim, ela falou que logo depois que Deus usou essa mulher para falar isso,
Ela falou assim, Cássia, é como se a unção tivesse descido dentro de você. E todo o seu corpo estremeceu. E você esticou pernas e braços. E foi um estalar assim tão forte que a gente falou, tá quebrando alguma coisa. Aí você se esticou completamente e de repente toda aquela que você tava, porque foram 12 dias você inchando muito, então toda a medicação ia entrando e você não o seu organismo não trabalhava mais, então como se você tivesse sido cozida por dentro. Aí ela falou assim, que quando terminou eu comecei a estralar, foi como se fosse uma grande bola, uma bexiga e alguém estourasse, porque ela falou que eu coloquei tudo pra fora, virou uma carniça o quintal daquela mulher. Meu Deus. Tudo pra fora. E aí Deus falava assim, ó, e estou devolvendo tudo novo a ela. Muito lindo, né, gente, esse testemunho. Me conta aí se você sabia dessa parte da vida dela. Em 1981, aos 8 anos de idade, gravou seu primeiro disco intitulado Cristo é a Força. Em 82, gravou o segundo, Dou Glória a Deus. Posteriormente, em 85, 87 e 90, lançou Rosa de Saron, Desafio e União. Em 86, lançou um LP com a cantora Andréia Fontes, cantando as faixas lado A do disco. Para os mais novos aí entender, os LPs tinham lado A e lado B. E a gente colocava o lado que queriam ver as músicas na antiga radiola. Me conta aí se você é dessa época. Em 1992, lançou o álbum Atualidades. Em 93, lançou Força em Mendes. Nesse álbum tem a canção Igreja Pequena, que é uma linda canção. Em 94, foi a vez de Puro Amor. Também foi em 94 que se casou com o cantor, produtor Jairinho Manhães, que era seu amigo de infância. Juntos, hoje tem 3 filhos. Jaiane, de 25 anos, Caio, de 21 e Joshua, de 19. Foi em 1996 que ficou mais conhecida com o álbum Sem Palavras, e nesse álbum encontrava músicas como Imagine, Valeu a Pena e Vencedor Sempre Serei. Foi o primeiro disco de Cassiane a vender mais de 100 mil cópias. Em 98 foi lançado o álbum Para Sempre, que contém a música Vou Seguir, Onde Jesus Mora e Lugar de Glória. Cassiane fez e faz muito sucesso. Gravou com seu marido Jairinho canções para a coletânea Amo Você. Quem nunca aí foi em um casamento nos anos 90, 2000 e até mesmo hoje em dia e não escutou uma canção dessa coleção, não é mesmo? Você sabia que Cassiane já trabalhou como professora na juventude, no ensino infantil, e deixou a profissão porque gastava muito a voz? E foi motivo também de ciúmes das outras professoras porque ensinava os seus alunos a cantar. Cassiane também é embaixadora da paz e do social, título dado pela ONU. Cassiane hoje é dona do seu próprio estúdio musical na Ilha do Governador, Reuel Studios, onde faz a mixagem e as gravações de suas músicas. Mas, como nem tudo são flores, na vida da cantora também não foi diferente. Em 2007, Cassiane enfrentou um processo movido pela gravadora MK Music por não cumprir um contrato artístico com a gravadora. Segundo a artista, foi informada que havia chegado o momento de renovar o contrato, mas ela não quis, pois supostamente já havia cumprido lançando 5 álbuns. Porém, a gravadora afirmou a ela que os trabalhos ao vivo e as regravações não contavam, portanto, a artista devia um disco ao selo. Além do processo por não cumprir o contrato, a cantora foi acusada de formação de quadrilha. Cassiane se pronunciou sobre o ocorrido e disse o seguinte: quando entreguei o DVD de 25 anos e também o CD ao vivo, 1 ano após o lançamento deles, fui chamada pela MK para uma conversa sobre renovação de contrato. Quando eu disse que não renovaria, foi quando eles disseram para mim que não iria contar como obras o meu DVD e o meu CD ao vivo, como também o home video com muito louvor. Mas penso, a pior e mais triste foi a criminal por formação de quadrilha, além de outras. Fiquei muito decepcionada. Mesmo com esse problema com a gravadora MK Music, ela gravou pelo selo de sua distribuidora Reuel Studios o álbum Faça a Diferença, porém foi impedida de ser comercializada. 2 anos depois, a obra foi comercializada, primeiro pela Quality Music e depois pela Sony Music. No final de 2009, Cassiane terminou a briga judicial com a gravadora e passou a trabalhar no disco que seria lançado pela produtora MK. E em 2013, 3 anos após o incidente, foi lançado o álbum de excelência, apenas no formato digital. Em outubro de 2015, após muitas reuniões com a gravadora, acabou o desentendimento com a MK e a cantora acabou assinando um novo contrato e levou 2 álbuns para a gravadora, A Harpa, volume 2 e Eternamente, lançados simultaneamente
simultaneamente. 6 anos depois, o CD Tempo de Excelência foi lançado em formato físico. E aí, deixa aí nos comentários se você sabia desse processo que a cantora sofreu. Uma outra polêmica envolvendo Cassiane foi em 2020, quando o clipe A Voz foi lançado. No clipe, mostra uma mulher que, depois de ser violentada várias vezes pelo marido, ao invés de denunciá-lo, ela faz orações para sair daquela situação. A cantora acabou sendo acusada de romantizar a violência doméstica e o clipe acabou recebendo muitas reações negativas. O clipe causou tanta polêmica que precisou ser modificado e adicionado partes onde a mulher denunciava o marido. Mesmo com toda essa polêmica, em 2020, a cantora foi indicada na categoria Melhor Cantora do troféu Gerando Salvações. Hoje, com 40 anos de carreira e 50 anos de idade, é uma das cantoras mais ouvidas nos aplicativos de música. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, deixa nos comentários qual canção você mais gosta dela e deixe sugestões para descobrirmos curiosidades sobre o seu artista preferido. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho que em breve você verá seu artista por aqui. Um abraço e até a próxima.